Olá, meu nome é Amália. Todos sejam bem-vindos aos estudos do Grupo Aulas da Vida. O mês de maio nós dedicamos inteiramente às mães. E hoje eu encerro com um tema do Evangelho de Mateus, que é Jesus e a fé da mulher cananeia. Quero lembrar a vocês que esta é uma transmissão da Rádio e TV SEAC de Bauru, estado de São Paulo, e Rádio e TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Antes de iniciar nossos estudos, façamos uma pequena prece. Jesus, amigo divino de todas as horas, Deus Pai, estamos aqui para mais uma tarde de estudos do vosso Evangelho e da doutrina espírita. Eu conto com a sua presença entre nós e que abençoe a cada um desses ouvintes que estão sintonizados conosco neste momento. Eu agradeço, Jesus, a sua presença, a presença do nosso Pai. E em teu nome, vamos dar início aos nossos estudos. Como eu disse, esses estudos se baseiam no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, que fala sobre a mulher cananeia. E também da questão 480 do Livro dos Espíritos. Capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Conta-nos Mateus que Jesus, depois de ter realizado várias curas, realizado grandes feitos na região de Genezaré, partiriam dali para as cidades de Tiro e Sidom. Era uma jornada longa, levaria de 4 a 5 dias para atingirem o seu destino. Chegando a Tiro, Jesus e seus discípulos hospedaram-se na casa de um amigo, porém, Jesus exigiu que ninguém soubesse da sua presença ali naquela cidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa cidade. As cidades de Tiro e Sidom eram muito famosas em toda a região do Império Romano, porque eles tinham um excelente comércio de lãs, de púrpura e de objetos, de mercadorias de grande luxo. E isso trazia para essas cidades muita fama e também um excelente comércio. Essas terras, seus habitantes ainda não eram evangelizados. E a maioria deles eram pagãos e cultuavam deuses pagãos, sendo o principal deles o deus Baal. Esse culto, essas oferendas que eles prestavam a esses deuses, eram com muitas músicas e danças frenéticas e até sacrifícios humanos. Dizem os que costumavam sacrificar crianças. Por todos esses costumes, o povo judeu não aceitava e até mantinha uma certa distância desses habitantes. E os judeus os chamavam de cães, que na época era um termo pejorativo, um termo de desprezo por eles. Jesus e os seus discípulos
depois de passarem a noite na casa desse amigo, no outro dia, bem cedinho, eles iriam tomar caminho até Sidom, que também não era muito perto. Dizem que distanciava-se uns 30, 40 quilômetros. E nós sabemos que eles iriam a pé, né? Isso eles realmente fizeram. Saíram muito cedo dessa cidade. Contudo, ao sair dessa cidade, uma mulher reconhece Jesus e começa a gritar por ele: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está presa de um demônio e sofrendo muito. Alguns se voltaram surpresos por essa denominação, filho de Davi, pois somente os judeus falavam assim, porque eles acreditavam, de acordo com aqueles profetas da antiguidade, que o grande Messias, tão esperado por eles, seria da descendência do rei Davi. Mas mesmo assim, eles não deram atenção àquela mulher e continuaram a sua caminhada. Contudo, essa mãe não desiste. Ela aumenta o passo, aumenta o som da sua voz e corre atrás daquela caravana suplicando: Senhor, cura minha filha, tem misericórdia de mim. Os apóstolos se perturbaram com aqueles gritos e pedem a Jesus que a mande embora, pois é apenas uma mulher cananeia. Cananeia, que ela seria da região de Canaã. Jesus também parece ignorar os apelos daquela mãe aflita. E novamente, essa mãe cananeia disse: Mestre, mestre, continuou ela gritando. Os apóstolos, já impacientes e talvez até irritados, né, pedem novamente a Jesus que a mande embora. Porém, Jesus olha piedosamente para essa mãe e diz: Eu não fui enviado senão as ovelhas de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como todos sabemos, Jesus usava uma linguagem figurada de acordo com os usos e costumes daquele povo. Eu não fui enviado somente à casa de Israel, a essas ovelhas perdidas. Quer dizer que ele estava ali fazendo a sua pregação, os seus ensinamentos ao seu próprio povo, que já tinha uma certa preparação dada por Moisés sobre um Deus único. E eles já tinham os seus mandamentos. Mas muitos desses judeus tinham também se desviado às práticas pagãs, ou então não faziam aquilo que a lei mosaica recomendava. E ele lhe diz que ele ainda não era o tempo, talvez, dele pregar aos estrangeiros. Por quê? Porque ele estava ali para recolher o seu povo numa só crença. Essa mãe se atira aos seus pés, beija sua túnica e diz em pranto: Senhor, socorre-me.
Jesus amorosamente lhe disse: não é justo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Vamos interpretar esta fala de Jesus. Jesus lhe diz o quê? Que não era justo se ele veio para dar os ensinamentos àquele povo que já tinha conhecimento de Deus. Não era justo que ele deixasse de dar esses ensinamentos a esse povo e desse àquele povo estrangeiro, pagão, que não acreditavam em Deus. Ela não se dá por vencida. E numa sabedoria que eu diria até espiritual, originada da sua fé inabalável, com muita confiança ela responde a Jesus: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. Olha que resposta sábia. Ela não estava exigindo de Jesus que ele fizesse grandes feitos ali com ela, mas que o mínimo que ele se dispusesse a fazer, a sua filha seria curada. Jesus então lhe diz: mulher, grande é a sua fé. Faça-se contigo como queres. E diz o evangelista Mateus que ela saiu dali feliz, contente, e que naquele mesmo momento sua filha foi curada. Quando ela chega ao seu lar, ela vê a sua filha sobre a cama, sã, tranquila, liberta daquele espírito maligno que tanto a maltratara. Mães queridas, quantas lições podemos aprender com esta passagem evangélica? Quantas lições que essa mãe cananeia, diante de Jesus, pode nos oferecer no dia de hoje? Vamos enumerá-las, sim, enumerá-las, para que nós possamos nos espelhar nesses exemplos maravilhosos que essa mãe nos deixa. Primeira lição: essa mãe não cruzou os braços diante das suas dificuldades, diante dos sofrimentos de sua filha. Ela madrugou e foi em busca daquilo que ela precisava. Essa atitude nos mostra que devemos sempre estar atentos, vigilantes para com os nossos filhos e não deixar para depois o que podemos fazer agora na educação dos nossos pequenos. Segunda lição: perseverar e persistir mesmo diante dos obstáculos. Mesmo sabendo que ela estava sendo ignorada, essa mãe não desistiu e ainda consegue extrair de dentro de si mais forças para conseguir o que vier a buscar. Vamos nos inspirar, queridas, nessa lição e nunca desistir de orientar nossos filhos, mesmo sabendo que seremos ignoradas por eles.
Terceira lição é a lição da humildade e da paciência. Apesar daquela resposta desanimadora de Jesus, ela não se irrita, ela não blasfema, ela não exige, ela apenas implora e se humilha diante daquele viajante sublime. Porque ela sabe que o mínimo que ele se dispusesse a atendê-la, sua filha ficaria curada. Ao contrário de nós, quando oramos, quando nós pedimos, nós queremos resultados imediatos. E nos irritamos quando a coisa demora, porque nós não temos a humildade de saber e esperar a hora certa, meninas. Tudo tem hora certa. A quarta lição é a lição da fé verdadeira. Essa é a lição mais profunda que essa mãe pode nos oferecer no dia de hoje. A sua fé inabalável. Nenhum obstáculo diminuiu a sua fé. Nenhum. Porque ela acreditava piedosamente que bastasse talvez um olhar de Jesus para ela, a sua filha seria curada. Eis aí para todas nós o exemplo da fé verdadeira. Mas o que é a fé? A fé, segundo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nos diz que a fé é a certeza de se obter aquilo que se pede, pois coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Aquele que tem fé coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. A fé pode ser cega e pode ser verdadeira. A fé cega é aquela que não examina nada. Vai acreditando em tudo aquilo que vê e muitas vezes toma o falso, aceita o falso como verdadeiro. E quando levada ao excesso, produz o fanatismo. E nós estamos cansadas de saber que muitas religiões passa esse tipo de fé aos seus adeptos, levando-os até a grandes catástrofes. A fé verdadeira. Essa é aquela que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixando atrás de si nenhuma dúvida. A pessoa que toma conhecimento de alguma coisa, ela vai examinar, ela vai ver o porquê, se ela deve acreditar ou não naquilo. É uma fé, a fé verdadeira, ela é calma, ela é paciente, ela é humilde, porque sabe esperar a hora certa, conforme eu já disse. Com tantas lições que essa passagem evangélica nos dá, existe ainda alguns pontos que nós podemos fazer uma reflexão ainda hoje. Muitos talvez estejam perguntando sobre esses pontos que eu vou dizer para vocês. Sobre o quê? Sobre a atitude de Jesus e a atitude dos seus apóstolos.
Então aí, esta passagem evangélica é tão rica que nós não podemos deixar dúvidas para trás. E eu preparei 4 reflexões para que nós pudéssemos estudar no dia de hoje. Primeira reflexão. Vocês devem ter também pensado nisso. Por que Jesus passou pela cidade de Tiro e não queria que ninguém soubesse da sua presença ali? Não é estranho? Onde ele passasse, sempre ele costumava realizar, as suas curas, os seus feitos. Bom, a tarefa de pregar a boa nova seria dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Essa boa nova aos estrangeiros, aos povos pagãos. Conforme ele respondeu àquela mulher, ele veio apenas para reunir as ovelhas perdidas de sua região. E como ele mesmo disse a essa mulher que ele não poderia, os seus ensinamentos, primeiramente, tinha que ser ao seu povo. Bom, então aí está respondido, porque ele não queria que ninguém soubesse. Segunda reflexão. Jesus sabia que seria visto por essa mãe cananeia, por essa estrangeira? E eu posso dizer a vocês que certamente essa mãe, tendo conhecimento dos boatos desse grande mestre, desse grande Messias, dos seus feitos e de suas curas, ela teria abrigado em seu coração que se ela pudesse vê-lo, a sua filha, que já vinha há algum tempo atormentada por esse demônio, ela seria curada. Então eu digo a vocês que a fé dela era tão grande que Jesus captou os seus pensamentos, as suas rogativas. E sem dizer a ninguém, ele passou ali somente para atendê-la. Terceira reflexão. Por que, a princípio, Jesus a ignorou? Aí tem 2 respostas que nós podemos tirar disso tudo. Primeiro, ele esperou uma atitude compassiva de seus discípulos até que intercedessem por ela. Mas isso não aconteceu. Segundo, ele naturalmente, naquele momento, estaria dando uma lição a esses discípulos com suas atitudes, porque eles futuramente levariam a sua mensagem da boa nova a esses povos estrangeiros. E situações semelhantes àquela eles enfrentariam. E ele estava ali também testando a fé dessa mãe cananeia. Quarta reflexão.
Jesus expulsava demônios? Allan Kardec, na questão 480 do Livro dos Espíritos, faz uma pergunta semelhante a esta aos espíritos superiores. Olha a pergunta. O que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Vejamos o que eles respondem. Isso depende da interpretação. Se chamais de demônio a um mau espírito que subjugasse um indivíduo, quando sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando houverdes curado a doença, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se dá às palavras. O que os espíritos querem dizer? Eles querem dizer que o termo demônio é uma palavra que foi dada a espíritos malignos. Porque Jesus deixa isso bem claro, que o Pai era o puro amor, a pura misericórdia. Então temos que lembrar, a palavra mais correta seria espíritos malignos. E para responder a essa reflexão, se Jesus expulsava mesmo os demônios, expulsava sim espíritos malignos. Bem, minhas amigas, meus amigos, eu quero lembrar a vocês, novamente, Deus não criou uma casta de demônios somente para afligir a raça humana. Demônios, podemos dizer, que somos nós mesmos quando nos rebelamos contra as leis divinas. Fica bem claro isso. Eu espero que vocês tenham entendido nossas reflexões de hoje, essa passagem evangélica tão rica, tão sábia em lições para todos nós, que devemos trazer para a nossa vivência diária. Um abraço a todos e fiquem todos na paz do Divino Mestre Jesus.